Nós chamamos assim um encontro estadual, né, das pessoas com deficiências. A gente fala os atípicos porque eu até não gosto muito do termo, mas é atípico. Pode ser outra forma da gente demarcar a deficiência. Só sabe disso quem vive com deficiência, com a deficiência, é deficiente, né, e lida com a deficiência. Então esse é o segundo encontro. Nós trouxemos pessoas para falar, mas também vamos querer ouvir, né? Se tiver uma mãe atípica, uma estudante atípica, né? Um professor que trabalha com pessoas atípicas, ou ele mesmo é atípico, é importante a gente compor a mesa. Antes de baixar o refrão, eu quero chamar o Fábio, né? Eu acho que é importante vir para cá, chamar a Zenaide. A Zenaide está aí? Não? Então, Fábio, fazer uma saudação e a gente então já iniciar com a doutora Renata Tibiriçá, ela que é defensora pública do Estado de São Paulo, coordenadora auxiliar do núcleo das pessoas, do núcleo dos direitos da pessoa idosa, coordenadora da Comissão de Direito das Pessoas com Deficiência da Associação Nacional Defensoras e Defensores Públicos, ANADEP, bacharel em Direito e especialistas em Direitos Humanos pela USP, doutora mestre em Estudos do Desenvolvimento pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, pós-doutora em Educação Especial pela UFSCar e professora de cursos de pós-graduação ministrando disciplinas sobre direitos da pessoa com deficiência. Nós temos uma mãe atípica, que ela é a Tatiane Aparecida Machado, e a Sara Rodrigues, que é professora de sala de recursos da Escola Estadual Seminário Nossa Senhora da Glória, no Ipiranga, aqui em São Paulo. Educadora de 18 anos, graduada em pedagogia, habilitada em educação especial, inclusiva e pós-graduada em neurociências aplicada à educação. Pessoal, nós chamamos esse segundo encontro, que é inaceitável o que o governo de Tarcísio está fazendo, no que diz respeito não só à pessoa com deficiência, mas todos os professores e professoras, né, que também estão passando por essa atribuição de aulas, né? Nós conseguimos, e foi uma grande vitória, que fosse presencial. Mas eles estão com o governo está com uma contradição. E a contradição, na minha opinião, é demonstrar que as plataformas digitais deles não dão certo nem para atribuição de aula acompanhada por nós. Essa é a grande vitória de a gente ter tido essa atribuição de aulas. É uma vitória que eu acho que é para desmontar de vez essa porcaria, né, de forma de atribuição, quando é como ir ao médico. Na atribuição é a mesma coisa, as pessoas vêm até as pessoas para resolver seus problemas. Então eu quero recebê-las, você que é mãe típica, professores, estudantes e também movimentos sociais, que eu estou vendo aqui, meu querido, né, GG. Esse é infalível, né? Tem uma pessoa que eu considero que luta ferrenhamente de uma forma, né, na perspectiva de direitos humanos, é o GG, né? Porque ele está em todas as frentes. E dizer para vocês que a gente está aqui, nós vamos receber, e eu tenho certeza, eu nunca me esqueço quando eu disse ali, né, na Academia de Letras, que
nós íamos derrubar o confisco de aposentados e pensionistas do Estado de São Paulo, e conseguimos. Pois eu digo que nós vamos vencer o Tarcísio na própria contradição deles, que é não atender as pessoas com deficiência. E nós vamos vencer o Tarcísio nas ruas e nas urnas. Essa é a nossa palavra de ordem. Muito obrigada, um beijo. Vou pedir para a nossa equipe de apoio por cadeiras, né? Porque cadeira, gente, cabe em qualquer canto, as pessoas não precisam ficar o tempo todo de pé. Passar para o Fábio. Fábio hoje é secretário-geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, foi eleito agora, na semana passada, né? E vai ficar conosco aqui em São Paulo, só que a gente trocou um pouco a posição, que ele ficou numa entidade nacional. Se eu fosse deputada federal, não poderia ter um cargo, né, por exemplo, na presidência. Mesma coisa, o Fábio vai ficar conosco também pós-eleição, que a gente entende que as pessoas com acúmulo, né, e que só pode ajudar a POS para frente, não para trás. Verdade, a fila tem que entrar, maio tem maio teremos eleições, já temos um pré-candidato, que é o Guido, por hora, né? Se ele se comportar, ele é, se ele não se comportar, ele não será. E o compromisso é tratar bem de todo mundo, né? Ele não belisca ninguém. Mas é um compromisso que a gente tem que ter. E ele ou assim ou faz, não faça cara feia. Se é candidato tem que ser testado. Vocês concordam comigo? A gente testa o candidato, então é isso. Gente, muito obrigada e passo aqui para o querido Fábio, tá? Para mim sempre foi e será gratificante trabalhar do seu lado, tá? E assim estaremos, tá? Beijo. Bebel, obrigado. Eu quero dizer para vocês primeiro que é uma alegria muito grande ter constituído aqui a nossa coordenação, a Bebel, o Guido, a articulação, a PUESP toda, esse espaço na CNTE, que eu assumi a secretaria-geral, né, junto aqui da PUESP. A Bebel teve uma grande articulação lá para que a gente tivesse uma participação importante, cada um com a sua força, né, mas eu lá, o Leão, a Francisca, o Richard, o Moacir e o Matheus. Então foi uma luta bastante, a PUESP, né? Nós vamos trazer coisa para cá e vamos levar para lá. E agradeço muito. E dizer para vocês que é uma felicidade, porque eu liguei e conversei com a Bebel quando, da primeira conversa e depois na coordenação da articulação, né, Bebel? Dizendo o seguinte: eu quero ficar, não posso ficar na primeira presidência, porque não era justo, porque tem demandas lá também. E porque quem tem um quadro junto desse não tem que se preocupar. Certo? Então, nós fizemos isso, nós já oficializamos isso, tanto numa executiva quanto numa DEC, portanto, né, eu inicio saudando a nossa primeira presidenta, professora Bebel, do qual tenho orgulho de ser o segundo presidente também. E dizer, gente, Bebel, parabenizar que esse encontro, que não é o primeiro, da importância dessa luta, que ela é mais que tudo necessária. A gente fica triste no estado mais rico do país, que não paga o piso salarial dos professores, fez a pior atribuição da história, não reconhecer a comunidade escolar e, nesse caso, não reconhecer as pessoas que têm necessidade, inclusive estruturais, que não é favor, é direito. Por isso, nós estamos aqui para cobrar. Então, é uma honra participar. Muito obrigada, Fábio. Eu vou compor a mesa e também já vou sair. Vou chamar primeiro os dois que são da pasta, que é... Cadê ele? Gente, eu estou com um problema. Rodolfo, né, e a Regina. Pode ser? Já vem para cá. Chamar a doutora Renata. Doutora Renata, por favor. Oi, doutora, que delícia estar aqui. E a Tatiane, a nossa mãe atípica. Muito bem, Tatiane. Também vem, ai, que delícia, o Tiago Viana, da Escola Estadual e atleta paraolímpico. Cadê o dia?
Muito bom, Tiago, ter você aqui, por favor. Tem a rampa de acessibilidade aqui, ó. Acho que é melhor deixar o Tiago aqui, né? Tem a rampa ali. E tem também a Tatiana tá aí, já está aqui entre nós. A professora Sara Lustosa Rodrigues. Cadê a Sara? Obrigada, Sara. Parabéns, venha para cá, minha filha. Vamos lá. Pessoal, eu vou deixar aqui demarcado para a mesa, porque a gente vai ter um ato na praça. Eu acredito que 10 minutos para cada tá bom, e aí abre um pouco. Vamos ver a perspectiva de saída, é isso que a gente tem que ver, tá bom? Boa tarde a todos e a todas, professores, professoras, mães, responsáveis, toda a comunidade escolar. Agradecer a participação de todos, cumprimentar aqui nossa presidenta, a professora Bebel, que mais uma vez, Leandro, tudo bem? Que mais uma vez nos traz para um evento desse tamanho. E eu não canso de dizer, e é importante que reitere, porque reiterar aquilo que é bom também é disciplinar, né? A professora Bebel, tanto na qualidade de presidente da PUESP, quanto na qualidade de parlamentar eleita pela maioria dos educadores, ela traz, tanto no seu mandato parlamentar quanto no seu mandato sindical, uma luta incontestável pelos direitos humanos, sobretudo, e também pela matéria da educação especial e da pessoa com deficiência. Então, em nome da secretaria, queria te cumprimentar e te agradecer, porque você sempre tem pautado essas causas que são muito importantes para a sociedade brasileira e para a sociedade paulista. E reiterar que o seu mandato é muito importante para nós, educadores, e para toda a sociedade de modo geral. Cumprimentar aqui a Regina, que trabalha conosco na pasta da pessoa dos trabalhadores com deficiência. Cumprimentar todos os presentes aqui na mesa, que terão também a oportunidade de contribuir conosco, doutora Renata, né, um currículo formidável, né, que vai poder acrescentar aqui muito conhecimento para a gente, tal como fez o Dr. Jefferson no último evento nosso. Então é isso, eu vou passar a palavra para a professora Regina também se pronunciar, e a gente já dá abertura para que os nossos convidados também possam fazer as suas apresentações. Muito obrigado. Obrigada, Rodolfo. Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu sou Regina Sena, como falou o Rodolfo, estou junto com ele na Secretaria, né, de Assuntos para a Pessoa com Deficiência. Para a gente é bastante importante, até a gente ver esse salão, né, repleto de pessoas que sabem a importância desse tema a ser tratado, tá? Vou tentar ser rapidinha, porque como a Bebel falou, né, a gente está aqui para ouvir muito, tá? Eu queria lembrar apenas que esse mês de janeiro passa a valer aquele decreto que foi sancionado pelo governo Lula, que é bastante importante para as pessoas que têm a fibromialgia, porque agora ela também faz parte das deficiências, né? Então, é claro que a gente sabe que isso é muito importante, porque são doenças invisíveis, são as deficiências invisíveis, e a gente sabe o quanto, falando da nossa classe, a educação sofre, porque muitas vezes o professor não vai trabalhar, porque ele sente dor no corpo inteiro, mas como é invisível, às vezes é difícil de convencer as pessoas que ele realmente está doente. Então, é bastante importante, porque foi lançado em outubro, sancionado pelo nosso presidente da República, e passa a valer esse ano. Tá bom? Então, sobre esse encontro, todos já colocaram a importância. Como o Rodolfo falou, a gente agradece muito a professora Bebel, que é a primeira presidenta agora. Não, isso, comecei aqui os agradecimentos. A professora Bebel, né, a primeira presidenta, Fábio, o segundo, todos os diretores e diretoras que estão aqui. E já vou agradecer, para não esquecer também, de todos os funcionários aqui que nos ajudam
muito, né? A gente, na hora de organizar aqui, a gente pensa em fazer uma coisa, eles já fizeram e muito melhor do que o que a gente tinha imaginado. Então, esse apoio para a gente é bastante importante. Não vou citar nomes aqui, mas todos eles que estão aqui presentes e os que não estão, a gente já agradece, porque é muito importante a participação de vocês. Obrigada. Então, correção feita e justiça também, como a própria Bebel falou, agradecer a presença, a participação e empenho de toda a diretoria e do Conselho da PUESP, que são vocês que lá na ponta também conseguem aglutinar as pessoas para que consigam compreender e vivenciar as nossas pautas. Então, a gente vai iniciar, pode ser com a doutora Renata? Doutora Renata vai conversar um pouco conosco. Doutora Renata, seja bem-vinda. Para a gente é muito importante a sua presença e fique à vontade. Bom, boa tarde a todos e todas. Fala fora do microfone, não sei se a gente tem pessoa com deficiência visual para poder se situar aqui. Não, eu vou fazer. Então, eu sou uma mulher branca, de cabelos e olhos castanhos. Eu estou vestindo uma blusa preta, né, um casaco preto, uma blusa verde, uma calça preta, uma sandália preta também. Sou uma mulher de 50 anos. Eu tenho uma doença rara, uma deficiência física. E sou defensora pública, como foi trazido aqui, coordenadora do Núcleo dos Direitos da Pessoa, coordenadora auxiliar do Núcleo dos Direitos da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência, na Defensoria Pública do Estado de São Paulo. E também atuo na área acadêmica, né, e também sou professora. Nossa, 10 minutos é quase que impossível. Quero agradecer aqui da professora Bebel, do assessor também, para que eu possa falar um pouco sobre esse tema, introduzir, mas eu acho que o objetivo aqui é que, de fato, as pessoas possam ser ouvidas, né? E o que, na verdade, eu queria pontuar especificamente, né, como todo mundo sabe, o direito à educação inclusiva, né, ele é um direito assegurado por meio da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que tem status de emenda constitucional. Também é garantido pela Lei Brasileira de Inclusão, também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência. E esse direito, ele garante o acesso, né, a todos os níveis, né, da educação, desde a educação infantil até o ensino superior. E isso é importante, e o aprendizado também ao longo de toda a vida, o que inclui também, por exemplo, o EJA, né? Só que isso por si só não é o suficiente, né? Não basta só a gente garantir, por exemplo, matrícula para as pessoas com deficiência, ou seja, que elas acessem a escola, né? Elas precisam também ter permanência, ou seja, permanecer, frequentar essa escola, o que felizmente isso tem acontecido, né? Então, o acesso a gente vem garantindo, isso vem acontecendo ao longo dos anos, então, tem aumentado o número de matrículas, né, de pessoas com deficiência nas escolas, o que é algo para ser festejado nesse sentido. Só que a gente ainda está conseguindo até garantir a permanência, mas a grande dificuldade tem sido o quê? A participação desses alunos dentro da sala de aula e também nas atividades extracurriculares e, principalmente, o aprendizado. Porque não basta, por exemplo, um aluno com deficiência ele ser inserido na escola para ir para a escola só para se socializar. A gente sabe que a socialização é uma parte importante da educação. No entanto, ela não é o único objetivo da educação. O aluno com deficiência não vai lá para se socializar e nem vai lá só para poder os outros aprenderem com as diferenças para poder tornar uma sociedade mais justa, que também é um outro objetivo importante. É importante que a gente tenha alunos com deficiência para que as outras crianças
normalizem a diversidade, para que a gente possa garantir que a gente tenha uma sociedade cada vez mais justa e igualitária. Só que tem uma questão que é da própria criança. A criança ela vai para a escola para também aprender, ela tem que ter acesso ao currículo. E isso é o que a gente tem patinado nesses últimos tempos, né? Parte dessas questões, né, que eu venho estudando, minha tese de doutorado foi sobre os apoios na escola. Parte dessas questões decorrem um pouco de algumas decisões da própria política pública, de que ao longo desse tempo não foram revistas, né? Uma das questões é que assim, a gente tem um atendimento educacional especializado, né, que é garantido, vem previsto na Constituição Federal, o atendimento educacional especializado, e que depois foi indicado que ele seria prestado na sala de recursos multifuncionais, ou seja, fora da sala de aula. Esse é o principal apoio que a política prevê, né? Se ele acontece fora da sala de aula, o que acontece com essa criança dentro da sala de aula? Ela fica sem nada. E essa é a grande reclamação das famílias na defensoria, né? E aí aqui eu falo um pouco de quem escuta essas reclamações. Ninguém vai na defensoria para dizer que está tudo bem, né? Vai na defensoria para reclamar que alguma coisa está acontecendo e que algum direito está violado, né? E o que a gente recebe é justamente isso. Meu filho está dentro da sala de aula, brincando com Lego, lá no fundo da sala, fazendo outra atividade paralela, que não a atividade que está acontecendo. Ou seja, ele está excluído dentro da inclusão, né? E isso não é ruim só para a criança, é ruim também para os professores. Porque os professores, muitas vezes, eles estão sozinhos dentro da sala de aula, sem apoio nenhum também para poder realizar essa atividade. E essas salas, como a gente sabe, não são pequenas, são numerosas. Com a precarização também do salário dos professores, faz com que os professores tenham que atribuir uma quantidade imensa de horas de aula para poder ter o seu ganha-pão de fato. E isso faz com que não tenha tempo, muitas vezes, para poder dar conta de fazer o trabalho no sentido de adaptar. E isso implica que os professores precisam também de um apoio, né? Essa criança precisa de um apoio para eliminar as barreiras e o professor ele precisa de um apoio para poder conseguir dar conta daquele universo ali, daquela sala de aula. E isso que a gente ainda não tem previsto de forma clara na nossa política pública e tem sido um problema grave. E o que vem acontecendo, que é muito mais grave, é uma precarização desses apoios, né? Ele tem se utilizado muito profissionais de apoio que são importantes, não vamos dizer que não são importantes, os profissionais de apoio são importantes, mas não se investe em professores de educação especial, que podem trabalhar em conjunto com o professor regente, podem auxiliar esse professor, quer dizer, não só auxiliar, mas trabalhar numa bidocência, num co-ensino, que é o que tem sido discutido em termos de pesquisas científicas na área da educação especial, que é o chamado ensino colaborativo, em que o professor tem um professor de educação especial trabalhando em conjunto, e esse professor, ele não é um professor para a escola inteira, ele é um professor que trabalha junto com esse professor regente e entra dentro da sala de aula, auxilia esse professor regente a fazer as adaptações que são necessárias, né? Porque a gente sabe que isso consome tempo e um conhecimento especializado para poder ser feito. Não é qualquer um que consegue fazer isso, você precisa ter um conhecimento do ponto de vista de educação especial, né? Saber sobre Braille, Libras, deficiência intelectual, autismo, deficiência múltipla, né? O professor, por mais que a gente saiba que tem a formação, e na formação tem lá uma disciplina, a gente sabe que ela é insuficiente para que o professor conheça de forma profunda sobre isso. E isso é uma questão que a gente vem discutindo. Está ruim, né, o microfone. A gente vem discutindo, inclusive, em pesquisas científicas. Eu estou participando de uma pesquisa da UFSCar que trata sobre a formação dos professores, né? E, nesse sentido,
que a gente nos preocupa muito como vem sendo implementada a política aqui no estado de São Paulo. Há pouco tempo atrás, a gente sequer tinha um profissional que entrasse dentro da sala de aula. A gente tinha só o cuidador, que é o que prestava o atendimento lá para poder garantir atividades da vida diária, alimentação, higiene e locomoção. Só que não é só isso que o aluno precisa de suporte, mas mais do que isso, esse profissional de apoio ele também não pode substituir o professor, né? Porque ele está ali para, de fato, apoiar, realizar o apoio dentro da sala de aula. E aí teve a nova política do Estado de São Paulo previu 2 professores, um com atribuição de cuidador e o outro com atribuição de área escolar para entrar dentro da sala de aula, mas não só, está melhor? Ela trocou não só isso, também previu um professor de educação especial para poder realizar uma avaliação pedagógica inicial, que seria o antigo estudo de caso, e trabalhar de forma colaborativa com o professor regente, além do professor de AEE, para trabalhar na sala de recursos, porque a sala de recursos ela tem a sua importância, mas ela não é o único apoio para poder garantir esse suporte. Então, dentro da sala, um suporte mais intensivo, se fosse necessário em algumas atividades fora da sala, e esse aluno, de fato, ter as barreiras eliminadas e ter os apoios conferidos. Qual que é o problema que a gente vive hoje? A gente vive hoje, e a gente vem cobrando a Secretaria de Estado da Educação, temos feito reuniões periódicas nesse sentido, para saber quantos profissionais nós temos, né? Quantos profissionais vão, de fato, garantir que esses alunos tenham o suporte necessário. Nós temos também um problema que, no final das contas, eles fizeram essa unificação. A unificação, ela tem lá seus problemas, mas, assim, o maior problema é a quantidade pequena de profissionais de apoio e também a quantidade pequena de professores de educação especial. Porque não adianta você colocar um professor de educação especial para poder fazer o trabalho de suporte para os professores, trabalhar com colaborativo numa escola que tem não sei quantas salas. É impossível isso. Esse professor de educação especial não vai dar conta. E pelo que eu fiquei sabendo, eles ainda estão atribuindo aulas de ensino colaborativo e também de AE junto, né? Então, esse professor ele fazia 2 atividades. E aí, é uma chance muito grande de ele ficar bastante sobrecarregado, não dar conta de executar esse trabalho de forma adequada e acabar na ponta o aluno que precisa desse atendimento não acabar não acontecendo adequadamente. Então, eu acho que assim, a principal coisa que nos preocupa bastante, e isso é uma outra coisa também que a gente comentou, não sei se vocês sabem, mas os concursos públicos, né, que são feitos para professores de educação especial, não prevêem o professor que tem graduação em educação especial. Não sei se todo mundo sabe que nós temos no Brasil só 3 faculdades que tem o bacharelado em educação especial: UFSCar, Santa Maria e a Universidade Federal do Rio de Janeiro. São as 3 únicas que nós temos. O resto são particulares. E muitas vezes esse bacharelado acaba sendo EAD. Então, esse professor não tem uma prática de sala de aula, uma atividade dentro da sala de aula completamente online, essa atividade. Então, isso eu acho que é uma das questões principais que a gente precisa descobrir e exigir da Secretaria, que a gente precisa mais professores de educação especial, de fato, atuando, não precisa ser só de graduação, claro, pode ser com pós-graduação, que tem essa atribuição, mas a gente tem que prever também que quem tem graduação também possa prestar o concurso. Porque senão você faz um bacharelado de educação especial e não consegue, né, sequer prestar um concurso. E isso vem acontecendo, porque os meus colegas lá na UFSCar, eles comentam da ocorrência disso.
Mas o mais principal é que a gente tivesse um número de professores que permitisse que esse professor de educação especial ele entre dentro da sala de aula, que ele possa trabalhar de fato num co-ensino, num ensino colaborativo, junto com o professor regente. Ele não esteja ali, o professor regente sozinho, ele não seja só simplesmente um auxiliar, ele seja um docente conjunto, para poder trabalhar junto e pensar. Porque com isso você consegue fazer a aplicação de outras estratégias também de inclusão, como, por exemplo, o desenho universal de aprendizagem, que é você tentar olhar aquela universalidade, saber as diversidades que você tem e pensar em aulas que incluam, de fato, esse aluno com deficiência. Porque muitas vezes o que acontece? Se pensa só em adaptação. Só que daria para se fazer, às vezes, uma aula já incluindo o aluno com deficiência e aquele aluno com deficiência não precisar ser ensinado à parte. Ele ser ensinado dentro do contexto da sala, o que combate muito mais esse estigma e contribui muito mais para a inclusão desse aluno. Tem situações, obviamente, que não tem jeito, porque o nível de suporte do aluno é elevado e ele precisa de adaptações. Tá? Então, e aí, concluindo, eu acho que assim, a gente teve avanços, né, do ponto de vista, e isso muito pelo governo federal, inclusive, ao longo dos anos, por conta da inclusão, de aumentar as matrículas, mas a gente ainda precisa aprimorar, de fato, essa participação e essa aprendizagem desse aluno dentro da escola, e isso depende muito de a gente olhar não só para o aluno, mas também para o professor. Tá? Obrigada. Muito obrigado, doutora Renata. Muito importante ouvir a Defensoria Pública, porque como equipamento... vocês são equipamento de justiça? Como um equipamento do sistema de justiça, é o órgão que, tal como a APUESP postula judicialmente muitas questões com relação a essas demandas, mas é a Defensoria que também recebe essas famílias para poder postular com relação aos direitos dessas pessoas. Muito obrigado, viu? Agora vamos passar a palavra para o Tiago, professor, que já esteve conosco no primeiro encontro e vai partilhar conosco mais algumas palavras. Obrigado, Rodolfo. Saudações a todos os colegas, a todos os companheiros de sala de aula. Alô, estão me ouvindo? Agora sim. Pessoal, saudações a todos e todas. Tiago Viana. Eu sou uma pessoa com deficiência física, eu uso cadeira de rodas. A cadeira de rodas é vermelha. Eu estou usando um tênis preto, uma calça preta, uma camiseta do Corinthians roxa, com adesivos do sindicato e uma corrente de aço com uma cruz. Pessoal, eu muito feliz de compor mais uma vez essa mesa, esse encontro bonito, cheio de gente, para poder falar de inclusão, para poder falar de pessoas com deficiência. Eu também sou pesquisador, atualmente eu faço mestrado em políticas públicas na UFABC, e hoje eu quero falar um pouco sobre a relação da pesquisa que eu faço com o ambiente de trabalho que eu tenho, e eu vejo que o maior motivador para eu pesquisar políticas públicas de acessibilidade na educação foi o fato de eu ter me tornado uma pessoa com deficiência, de eu ter tido um acidente de moto há aproximadamente 5 anos atrás, e hoje lecionar com a cadeira de rodas. Quando eu estava com a minha recuperação, eu pensei, eu sou professor de geografia, e pensava como que eu poderia dar aulas
no ambiente que não tem acessibilidade, né? A escola onde eu estudei, que é uma escola do estado, ela não tinha rampas, ela não tinha elevadores, era uma escola antiga. As salas não comportavam as pessoas, então eu me via nessa situação e comecei a... E esse foi a principal inquietação que eu tive para poder fazer a minha pesquisa, né? Então, eu penso que se você tem uma deficiência e alguma dificuldade para ir ao sistema de saúde, de alguma forma o sistema de saúde vai te alcançar. Agora, se você tem dificuldade de ir para a escola, se você é um aluno com deficiência e tem dificuldade de chegar até a escola, como que a escola vai chegar até você? Né? Nós hoje, com o auditório aqui repleto de professores, a gente sabe como é como eu posso dizer, como que o Estado vem nos obrigando a aplicar o currículo para os nossos estudantes. Muitas vezes a gente recebe essas aulas já na plataforma, todas unificadas. A gente tem uma dificuldade para fazer a adaptação dessas aulas. Como a doutora disse, muitas vezes a gente não precisaria fazer a adaptação de uma aula, mas já montar uma aula buscando a inclusão. Porque esse estudante hoje que tem um grau de suporte, que tem um autismo, que tem uma deficiência intelectual, realmente é muito difícil de trazer a inclusão desse estudante para a sala de aula. E a acessibilidade, a falta de acessibilidade é uma grande barreira que eu vejo para isso, porque a maioria das escolas não tem a sala de recursos multifuncionais. O atendimento educacional especializado, ele ainda está muito vinculado com a sala de recursos. Então, a gente tendo o estudante com deficiência dentro da sala, no ano passado eu tive um desafio, pessoalmente, uma turma de sexto ano. Com 40 estudantes, 3 deles com autismo e 1 com baixa visão. Ou seja, uma adaptação não seria necessária, eu teria que fazer pelo menos 2 adaptações por aula. E o tempo que nós temos... Oi? Vamos lá. Então, assim, o tempo que a gente tem para fazer a preparação das nossas aulas é muito curto, tendo em vista o trabalho que é fazer a adaptação para uma criança com autismo, para uma criança com baixa visão. Isso para não falar no próprio desafio de ser professor para uma criança dessas, né? Então a gente sabe que quando a gente vai trazer uma ludicidade para uma criança com autismo, a gente vai fazer uma tentativa de levar o currículo para essa criança, mas nem sempre vai dar certo, porque a atividade docente, ela é uma questão evolutiva, né? Das únicas profissões que constroem é a profissão do professor. Então, e o Estado, ele não, na minha visão, ele não tem mostrado ferramentas. Por mais que o secretário diga que nós recebemos ferramentas, as melhores ferramentas para dar aulas, eu vejo que essas ferramentas estão, no mínimo, inadequadas para uma adaptação para uma pessoa com deficiência, né? Falando um pouco mais de acessibilidade, eu vejo que não só em São Paulo, mas numa questão nacional, a gente ainda precisa melhorar muito os indicadores de acessibilidade. Quando eu fui pesquisar no censo escolar, quais seriam variáveis de acessibilidade que eu teria para analisar, eu me deparei com 3 variáveis: banheiro acessível para PCD, rampa de acesso e alguma acessibilidade nas vias. E eu pergunto para vocês, o que pode ser
alguma acessibilidade nas vias, né? Pode ser um corrimão, pode ser, a bem dizer, pode ser qualquer coisa, porque é indefinido. Então, eu vejo que a gente ainda precisa também produzir melhores dados para a gente medir a acessibilidade, para a gente medir essa possibilidade da pessoa com deficiência acessar a escola. E eu sempre trago essa questão da acessibilidade para a inclusão, porque eu não consigo conceber uma inclusão sem acessibilidade. E a gente tem várias dimensões da acessibilidade, né? Acessibilidade de atitudes, acessibilidade de linguagem, acessibilidade de comunicação. Mas eu vejo que o básico de uma acessibilidade arquitetônica, infraestrutural, que o Estado deveria se importar, quando a gente vai olhar os números, isso é muito negligenciado. Então, por exemplo, a gente tem 90% das escolas do Estado hoje, a gente tem em torno de 5.000 escolas no Estado, 90% dessas escolas não tem auto de verificação do Corpo dos Bombeiros. Essas escolas, se tiverem um incêndio, o que vamos fazer com as crianças que têm deficiência? Quem é que vai carregar aquela criança que está na cadeira de rodas? Quem é que vai remover aquela criança com autismo, grau de suporte nível 3, que tem crises e ninguém consegue controlar? Né? A gente tem hoje no estado 60% da infraestrutura comprometida. Né? É quase que uma negligência com o patrimônio público que a gente tem nas escolas de São Paulo, e eu tenho certeza que os professores que estão aqui não vão desmentir esse dado, porque o que a gente mais vê são escolas com infiltração, escolas com mobiliário deteriorado, escolas com a falta de infraestrutura básica para a gente poder dar aulas, E a acessibilidade, onde é que fica nisso? Né? A acessibilidade ela é obrigatória em prédios públicos. Quando eu fui fazer a minha atribuição de aula, eu me tornei professor no último concurso, né? no ano passado. Quando eu fui fazer a minha atribuição de aulas, eu tive que fazer uma pesquisa de campo para saber quais escolas eram acessíveis, porque o que seria de mim ser atribuído numa escola que eu não pudesse dar aula? Então, são questões que eu acho fundamental o nosso sindicato ter formado essa nova secretaria para poder lutar pelas pessoas com deficiência. Porque eu vejo que isso precisa ser sistematizado e isso precisa ser engajado não só pelas pessoas, mas de forma sistemática pelo sindicato. Porque eu vejo que é através da luta de uma educação especial que a gente vai conseguir seguir em frente para uma melhor educação, para melhores condições de trabalho para os professores e principalmente para que a gente tenha a capacidade de conseguir transmitir o currículo para as crianças com deficiência, que hoje é uma coisa que está muito longe. Muito obrigado, gente. Obrigado, Tiago. Agora a gente vai passar a palavra para a Tatiana, que é mãe, e vai conversar um pouco conosco. Tatiana, fica à vontade, seja bem-vinda. Obrigado por ter vindo. Obrigada, gente. Boa tarde para todo mundo. Eu sou Tatiana, mãe típica de Franca. Vim representando todas as mães que não puderam estar aqui no momento. Isso que o governo está fazendo, de não soltar as professoras, PA, para poder auxiliar os alunos em sala de aula, isso é errado. A minha precisou quando ela estudou, eu fui ter apoio do primeiro colegial para frente, para trás eu não tive esse apoio. E eu dou graças a Deus a PA, que acolheu minha filha na escola, que ajudou ela. Se não fosse a PA Edilane, se não fosse a PA... Como é que ela chama, Vitória? A Letícia. Se não fosse a escola que acolheu elas também, ela não tinha o direito de ter terminado. Ela conseguiu aprender do primeiro colegial para frente, porque para trás ela não teve o apoio. Então, eu falo que as PA, elas não são professora, mas sim são anjos que foi enviada por Deus. Porque sem ela, nossos filhos hoje não é nada nas escolas.
o professor não vai estar nem aí. O professor tem 30, 40 alunos dentro de uma sala. Você acha que vai tirar o tempo dele para poder dar aula para uma criança especial? Não vai. Então, eu sou a favor, sim, de não tirar os PA da escola. Eu sou a favor de ter mais PA, porque é necessidade, sim. E outra, o governo tem que abrir mais os olhos para as crianças especiais. Tem muitas mães que não têm condições. Pessoal, eu queria pedir, por gentileza, porque aqui o espaço ele não é, embora grande, mas é um espaço fechado. Então, qualquer falação atrapalha a nossa convidada. E pedir para o pessoal da nossa equipe, se possível, trazer cadeiras para os convidados que estão em pé, por gentileza. Tá bom? Trazer cadeiras aqui para eles se sentarem. Então, só pedir mais uma vez a contribuição de vocês para a gente poder ouvir a Tatiana, que é mãe e que vem trazer aqui um relato muito importante para a gente compreender na prática, na ponta, porque são os filhos dessas mães trabalhadoras que recebem esse serviço público, né? Então ela vem trazer essa experiência para a gente ouvir e se fortalecer, construir políticas que consigam combater essas más demandas. Tatiana, muito obrigado, viu? Pode continuar, bem, por favor. Então, aí eu tô apoiando as mães, eu tô apoiando o movimento, e eu sei que tem muitas mães que gostariam de estar aqui. No momento não pôde estar, não tem condições de vir. E é isso, eu vim representando Franca, simplesmente as mães que precisam sim da ajuda das professoras, sim, tem que ter sim, porque sem elas as crianças é nada numa escola grande, elas são um grãozinho de arroz num deserto, sem as professoras auxiliar. Então, tendo as professoras auxiliar, elas sim são enxergadas. Então, eu só apoio a ter sim as PAs, sim. A minha filha, graças a Deus, terminou com auxílio de PAs. Ela terminou em Pedregulho. Ela teve 2 professoras PA em Pedregulho, sendo que uma solicitou sair de Franca para poder dar aula para ela lá em Pedregulho, que foi a professora Edilane. Então, essa professora de Edilane, ela é um anjo que caiu na vida da minha filha e na escola. Se todas as escolas tivessem PA igual a Edilane, igual as outras que já passou pela minha filha, hoje os alunos seria mais visto do que tem muita gente que precisa e não tem esse apoio. Tatiana, obrigado. Agora a gente vai passar a palavra para a Sara, professora, e vai também contribuir conosco. Seja bem-vinda, viu? Olá, boa tarde a todos e a todas. Eu sou professora, da rede pública há 18 anos, na sala de educação especial que atende essas crianças, o AE. Então, assim, com o relato que a gente pôde ouvir da mãe, a gente percebe o quanto esse governo está jogando tudo por terra, o que a gente conquistou. Porque hoje a gente passa por uma luta de conseguir, de fato, a aprendizagem, para que, de fato, esses estudantes estão dentro de uma escola. O que ocorre numa escola? O desenvolvimento, aprendizado. A gente já lutou pela permanência, a gente já lutou pelo acesso e permanência. A gente está no momento de lutar pelo desenvolvimento de fato dessas crianças. E o governo está no retrocesso de 30 anos com essas 2 resoluções. Então, assim, é importantíssimo todo esse trabalho que é feito. As redes públicas recebem esse aluno que nas escolas particulares são negado a matrícula. Então, nas escolas particulares não tem nem o acesso e nem a permanência, porque é negado ali. Então, hoje, quem faz esse papel? É a escola pública. Queria agradecer a minha mãe, que foi ela que me convidou. Obrigada, Camila. Eu atendo a filha dela, a Mia. Então, a gente está nesse processo, Então, precisa de luta, Precisa de parceria e precisa de vontade, Assim, eu sou apaixonada, gente, pelo que eu faço. Então, assim, eu acho que eu tenho muita boa sorte, Mas é um desafio todos os dias. Todos os dias, porque é o desafio, que a gente tem, igual o nosso colega falou, de acessibilidade, de mobiliário,
de várias coisas que não chegam. Então, o AE, né, tem a função de minimizar as barreiras para os estudantes, né, através do quê? De recursos, materiais e apoios. Só que muitas vezes esses recursos, esses materiais não chegam até a escola. E quem é professor aqui sabe que quem faz esses materiais é desenvolvido por nós, né, por nós professores. Custo nosso, dinheiro nosso. Sabe, né, que é precário, né, o nosso salário. Então, assim, de fato, né, a gente vem numa luta, a gente tem muitas conquistas, tem muito por fazer. Então, assim, na minha percepção, eu vejo que a gente está no momento dessa luta por qualidade de ensino para essas crianças, né? Então, assim, o professor colaborativo... Então, hoje, né, o que é fornecido? Então, tem o professor, né, essa criança ingressa, né, então tem, né, na sala regular, daí tem o professor do AEE, tem o professor colaborativo e tinha o professor auxiliar, o cuidador. Necessita de todo esse serviço. É caro, é caro. Por que eles querem tirar tudo isso? Porque custa dinheiro. Um aluno com 5 profissionais, gente, pensa. Só que é necessário. O que a mãe, né, falou? Só depois que teve acompanhamento em sala de aula que a filha dela aprendeu de fato. Não é? Então é muito triste ver o que está acontecendo com a nossa educação, o que esse governo está fazendo. Então tem que lutar mesmo, tem que ir para a rua, porque não podemos deixar fazer o que eles querem, achar que pode e está tudo bem. Não. Então acredito sim na educação, acredito sim na possibilidade que cada indivíduo tem, né? Então é por isso que eu brigo, é por isso que eu luto, e assim eu queria agradecer, né? E estou aí, podem contar comigo, e a educação pode sim mudar a vida de todo mundo. Obrigada. Obrigado, Sara. Agora nós vamos abrir a fala para mães responsáveis, pessoas que têm o interesse em partilhar conosco alguma demanda, alguma dessas histórias. Como nós ainda, relembrando, né, como nós ainda temos uma atividade na Praça da República, a gente vai limitar um pouco o tempo, tá, de falações, mas a gente gostaria muito de ouvir, se tiver aqui algum pai, alguma mãe, algum responsável para poder conversar conosco. Está aberto o microfone. Quem? Vem cá. Vem cá, qual que é o seu nome? Isso. Seu nome mesmo? Você é? Movimento de luta por moradia. Você explica? Ô, Regina, você vai anotando os nomes, é isso? Olha, pessoal, enquanto a Tâmia vai falando conosco, a professora Regina está passando, pegando o nominho de vocês, tá bom? Tâmia, 2 minutos, tá bom? Pode ficar aqui na frente onde você quiser. Boa tarde a todos, todas e todes. É uma honra estar aqui nesse ato dedicado à promoção de direitos humanos. Acredito que é um espaço essencial de diálogo e reflexão em construção coletiva. Eu sou mãe atípica, meu nome é Tâmia Maria de Oliveira Marcolino, tenho 27 anos e sou mãe do Hércules, uma criança atípica de 5 anos de nível 2 de suporte. Eu quero agradecer à organização pelo convite, a cada pessoa presente por dedicar seu espaço, voz e tempo a essa causa tão urgente e necessária. Hoje, nessa oportunidade, desejo compartilhar não apenas o que eu sei enquanto mãe atípica, mas também o que eu sou, acreditando sempre que nada é impossível quando se tem o ideal. Muitas pautas relacionadas à educação estão sendo levantadas e crianças atípicas, dentro desse conceito e dessa perspectiva, têm uma necessidade essencial de apoio com relação à educação. Eu, enquanto mãe, reconheço as necessidades do meu filho dentro da escola, não só com relação às pautas de acessibilidade, mas também com relação às políticas públicas, que precisam de atenção, precisam de dedicação e uma força massiva do Estado de forma correta com relação a elas.
Hoje no Brasil, 1 em cada 36 crianças são atípicas. E é sobre esse futuro que gostaria de pautar minha fala. É muito cansativo ser mãe atípica no Brasil, levando em consideração todas as limitações com relação ao ambiente educacional. E é importante também a gente ter essa sensibilidade e esse toque, né, com relação ao que nossas crianças precisam receber no ambiente educacional. Eu sou muito grata hoje pelo acesso e acessibilidade que meu filho ele recebe dentro do ambiente escolar, mas tudo que ele recebe foi com muita luta, e eu vejo que não são todas as crianças que têm esses acessos e essas oportunidades. Então, esse espaço de fala, eu gostaria de terminar dizendo que a educação ela é muito importante, a educação muda vidas e crianças atípicas também são o futuro do nosso país. Muito obrigada. Obrigado, Tâmia. Vai conversar conosco a Mari. Boa tarde, tá dando para ouvir? Eu sou professora de Sociologia e eu queria falar um pouco sobre o que o Thiago falou, sobre o que um monte de gente falou aqui, porque eu sou professora de Sociologia há 11 anos no Estado. E eu sou professora de Sociologia com uma deficiência, como vocês estão vendo. E assim, o Thiago falou que teve que fazer uma pesquisa para ver qual escola que tinha acessibilidade. Eu não fiz essa pesquisa porque eu não imaginava como que era a vida na escola pública. E eu passei por 3 escolas, só uma teve acessibilidade, e mesmo assim que foi ao Alarico, que tinha elevador. E mesmo assim eu tive que dizer para o diretor em determinada hora, olha, eu vou para o Caetano de Campos, mesmo tendo escada, porque eu vou ter que escolher entre ter escada e ser massacrada no metrô. Então, eu vou escolher ter escada e tentar ver se eu consigo uma acessibilidade, porque é a escola mais próxima da minha casa. Lá, eu demorei muito tempo para conseguir acessibilidade. Passei 5 anos no Caetano. Tive acessibilidade só nos últimos 2 anos. Eu subi e desci escada com um monte de aluno, me preocupava com a minha integridade física nessa questão. E, assim, o diretor vivia falando para mim, olha, aqui não é uma escola acessível. Como que dissesse para mim, eu não te quero aqui. Então, se você quiser ficar aqui, você se vira. E aí chegou um momento que eu falei para ele, olha, você pode até não me querer aqui, só que eu sou concursada. Então, aqui eu permanecerei. Depois eu fui para o Fidelino, o diretor me recebeu super bem, diga-se de passagem, porque o Caetano virou integral, eu não queria trabalhar em escola integral, e o Rafael me recebeu super bem, diga-se de passagem, vou nominar o Rafael Daut, porque me recebeu otimamente bem. Só que, com a questão dos computadores, a questão das plataformas, eu não tenho digitação, a minha digitação é muito lenta. E aí eu fui atrás das PCNPs e falei, olha, eu não tenho como digitar diário online de 18 classes. O que as PCNPs falaram para mim? Olha, a única solução que a gente tem para você é a readaptação. Eu falei, olha, eu tenho 11 anos de Estado, eu não sou só uma luzinha, eu não sou só um computador ali. Eu permaneço no Estado há 11 anos. Então, esse tipo de solução eu não aceito. E aí eu tive apoio de colegas do sindicato, da subsede Lapa, que entraram com uma representação a esse respeito, dizendo que o Estado teria que dar acessibilidade e condições. Porque o Fidelino também não tem acessibilidade, só que hoje em dia eu tenho uma sala embaixo, né, no andar térreo, só que ainda estou lutando por essas condições. Então, esse encontro extremamente importante, porque a gente sabe aí o que se passa dentro das escolas, e extremamente importante se falar da questão do aprendizado dos alunos, porque quando você vai
atrás de mercado de trabalho e, assim, uma pessoa com deficiência, professora, que esteja no mercado de trabalho. É muito raro, até pelos dados que a gente tem 14 milhões de pessoas com deficiência que poderiam estar no mercado de trabalho, mas dessas só 7,3 estão no mercado de trabalho e muito poucas têm ensino superior. Então, essa questão do ensino público com qualidade é muito importante, porque quando você vai para o mercado de trabalho, as pessoas querem saber, principalmente se você é deficiente, pela questão do preconceito, se você tem os conhecimentos adequados para estar no mercado de trabalho. Então, eu acho essa questão muito importante e enquanto eu puder permanecer no Estado, eu vou permanecer, porque eu também gosto muito do meu trabalho. Mariana, obrigado, viu? Muito obrigado. Agora a gente vai chamar a Rose para falar conosco. Rose, 2 minutos, tá, bem? Boa tarde a todos e todas e todes. Eu sou avó de uma criança atípica. Eu ouvi as falas e eu pude ir até a escola da minha netinha, que tem 2 anos, ver o tratamento que recebe. E, infelizmente, eu vou dizer para vocês que não é essa maravilha toda. Não é. Tem professores que, além de não estar preparado, eles têm a discriminação. Eles têm discriminação com as crianças atípicas, porque talvez não estejam preparados suficientemente para trabalhar com criança atípica. Digo por experiência de ter ido na escola onde meu bebê fica e ter presenciado isso. E assim, para o pessoal da ouvidoria, meu bebê, ela tem a epiderme um pouco clara, negra, né? Porque eu sou do movimento negro, nós somos negros. Mas o meu bebê, ela tem a epiderme um pouco mais clara, então o tratamento ainda é um pouquinho assim superficial. Mas dentro da sala dela tem 2 que tem a epiderme um pouco mais escura. Então o tratamento é totalmente diferenciado. Fica lá isolado, entendeu? Pouca atenção dá, cai, se machuca e depois manda bilhete para a mãe pedindo desculpa. Se machucou. Por que se machucou? No dia que eu estava lá, eu presenciei totalmente falta de atenção. Então tem 2 na sala, mas eu acredito que nenhuma das 2 são preparadas para atender a crianças atípicas, tá? Obrigado, Rose. E aí, a fala da Rose, a gente aproveita para reiterar que a PUESP cobra que o governo de São Paulo, no caso da rede estadual, também cumpra o seu papel de formação continuada desses professores, né? Porque eles precisam de formação, isso é fato. Então a gente já deixa registrado aqui o compromisso da PUESP em cobrar que o governo do estado também cumpra a sua parte, que é investir na formação continuada dos professores pertencentes à rede estadual. Leandro se inscreveu. Leandro, Fátima. Boa tarde a todas e todos. Sou a professora Fátima Faria, sou professora aposentada de Geografia, sou de Sorocaba. Hoje eu trabalho junto com o pessoal do coletivo dos aposentados, mas eu estou aqui para falar com vocês sobre a questão da perda da audição de quem não nasceu surdo, de quem for perdendo a audição ao longo do trabalho. 34 anos em sala de aula, eu não tinha noção de que o meu zumbido seria a perda progressiva da audição. Hoje, eu uso aparelho auditivo e para eu entender o que as pessoas falam, não é que eu não escuto, eu ouço, mas eu não entendo. Então, eu preciso olhar na boca das pessoas, não mais nos olhos, que é o que a gente sempre faz. É bom olhar nos olhos das pessoas. Hoje eu não olho nos olhos das pessoas, eu olho na boca, para eu poder entender o que as pessoas estão falando. Então, pensar no PCD. Hoje eu sou, de outubro para cá, de 2025, eu fui laudada como PCD auditiva. Com 102 nível, não sei como fala, que a gente não entende da questão médica, de 94 por 5 anos eu perdi
Perdeu, não tem mais. Então, o aparelho auditivo é muito caro. O aparelho auditivo é uma ferramenta que você precisa para te dar qualidade de vida, para você não se esconder, para você não se afastar da sociedade, para que não tenha esclerose, para que lá na frente você não se limite a viver na solidão, porque não quer enfrentar a sociedade que não te entende. Então, muitas vezes a pessoa fala fé, você entende né. A pessoa fala gosta, você entende outra coisa, cria conflito. Muitas vezes ali, junto, no grupo. Enfim, gente, eu estou aqui para falar que o PCD, ele não é só o que nasce com a deficiência, é aquele que vai adquirindo ao longo também da vida. O professor está perdendo muito a audição. Então, até eu, inclusive aqui, porque passa a ser uma deficiência oculta, gente. Concluindo. Silenciosa. Porque você não consegue, se você não falar para a pessoa que você, concluindo já está, Rodolfo, não consegue, se você não avisar a pessoa com cordão, ou que você as pessoas não entendem, você acaba se afastando mesmo. Então, a saúde mental e auditiva do professor também deve ser vista, dos funcionários da escola, porque é barulho, vai acontecer, de uma hora ou outra, alguns sofrerem com isso. Então, eu estou aqui também, nesse depoimento, na defesa da saúde mental do professor, de quem trabalha na escola. Tá? É isso. Fátima, obrigado. Juvenal. Passa aqui para o Juvenal já, por favor. Juvenal, 2 minutos, tá bom? Se eu conseguir um pouco mais. Bom, meus amigos e minhas amigas, Bebel, companheiros da diretoria, pessoal da mesa, Rodolfo, eu quero dizer alguma coisa aqui hoje, que o pessoal da própria diretoria não sabe. Eu fui diretor, na época, no início dos anos 90, de uma escola que tinha a tal das salas especiais. Tá? Naquele período, a gente tinha como aluno, a gente chamava de alunos deficientes, não é a nomenclatura de agora, mas veja bem, a gente tinha aquelas salas pequenas, 10 alunos da deficiência visual, com o professor especialista, e tinha a deficiência mental, tinha 15 alunos em cada sala. GD, salas especializadas, tudo organizado, uma coisa maravilhosa e tudo funcionava. É claro que tinha da primeira até a 8ª série também, tá? Tudo funcionava muito bem. E depois eu fiquei 2 anos como diretor. Para mim foi a melhor experiência da minha vida naquela escola. E eu tinha também, como lá nós temos o Unesp, tinha uma série de projetos da Unesp que eles iam lá na nossa escola fazer com os alunos deficientes. Era uma coisa para mim maravilhosa. Total apoio deles, meu também, para os pais, tudo funcionava direitinho. Aí começou a vir a ideia de vamos incluir todo mundo. Gente, o passo para essa inclusão, no começo eu aceitava, eu achava que colocando numa sala de aula, mas precisava ter um professor que tivesse condições de dar aula para os alunos ditos normais e para aquele que era especial. O que acontece hoje? Pelo amor de Deus, uma professora de uma 3ª série me procurou ontem. Simplesmente, Juvenal, eu tenho uma sala com quase 40 alunos. Quase 40 alunos. Concluí. Tem uma cuidadora para 5 alunos deficientes na minha sala de aula. Tá? Eu fui considerada farol vermelho porque não dei conta do trabalho. E ela falou, eu nunca tive nenhuma orientação para poder dar aula para um aluno deficiente. Então veja, essa professora que está sendo prejudicada, ela está prejudicada no contexto que esse Tarcísio, esse governador aí que é totalmente desumano, colocou. Por que não deixava apenas um? Então, para acabar com isso e colocarmos mesmo os alunos no seu devido lugar, como nós conseguimos eliminar, uma liminar para cada professor, cada aluno deficiente tem que ter um professor, sim, um professor, e não 5 alunos para cada professor. Só que, infelizmente, é o Tarcísio que é o governador, essa droga dessa extrema-direita que nós temos que derrotar, tanto aqui no estado de São Paulo, como no Brasil como um todo. Tá, obrigado, pessoal. Obrigado, Juvenal. Maria Cecília. Maria Cecília.
Aí depois é o Leandro. Leandro chegou? Então depois da Maria Cecília. Maria, 2 minutinhos, tá bom, amor? Boa tarde. Eu tenho um neto, ele tem autismo. O autismo dele é o 2º grau. Ele estudou na escola da prefeitura. Ele sempre teve itinerante para ele. E quando foi no estado, na 5ª série, minha filha sofreu muito, porque não tem itinerante. Da 6ª série em diante, ele foi no estado. E ela teve que entrar com um monte de papelada pelo promotor de justiça da minha cidade. Ficou mais ou menos uns 5 meses, vindo e voltando, porque ele não tem itinerante. Chegou e depois precisou o promotor ir lá na escola, lá, no Valdemar Ferreira, que ele estuda lá na minha cidade. Precisou ir lá, conversar e teve que pôr uma itinerante para ele, para acompanhamento. Foi muito bom a itinerante e os professores também. Eu não tenho o que reclamar, porque hoje em dia ele passou pela 6ª série com as melhores notas que ele conseguiu pela itinerante e pelos professores. Ele foi muito aprendizado pelos professores lá da escola lá, da escola onde ele estudava, Valdemar Ferreira. Eu agradeço muito os professores, que ele foi muito bem recebido e ensinaram muito bem eles. Obrigado, Maria Cecília. Agora o Leandro. Leandro estava inscrito. Leandro. Aniversariante. Parabéns, Leandro. Obrigado. É bom fazer aniversário com a sala tão lotada assim, né? Obrigado. Parabéns pra você. Então como é que é? Aê. Obrigado, Bebel. Obrigado, companheiros. A família POESP unida, né? Isso é tão importante, faz parte da nossa vida cotidiana. E fazer aniversário com luta, com resistência, é o que nós temos para 2026. O Leandro paga a cerveja hoje. Isso, vamos tomar cerveja. Depois da nossa manifestação na praça, vamos tomar uma cervejinha. Pessoal, eu só quero falar 2 coisinhas importantes que nós estamos vivendo na educação brasileira desde o ano passado, né, com a aprovação do Plano Nacional de Educação. A Bebel está tendo um papel importantíssimo na luta desse plano, porque o foco do plano é inclusão e equidade, né? A promotora aqui falou muito bem. Nós falamos tanto de equidade nos planos de educação desde 2000, 2010, 2014, 2018, mas a equidade, para sair da teoria, do papel e vir para a prática, está tendo uma certa dificuldade. E o governo federal tem colocado isso como meta, né? O plano que foi aprovado, que está no Senado, que vai ser aprovado nos próximos dias, tenho certeza disso, ele foca nisso. Essa inclusão e essa equidade precisa sair do papel. A Bebel faz parte da Comissão de Educação aqui do Estado de São Paulo, que nós estamos na construção do novo Plano Estadual de Educação, e ela está usando, né, atividades como essa, dentro da POESP, dentro da Assembleia Legislativa, para fortalecer esse tema. Então, parabéns às mães que estão aqui representadas pela professora de Franca, né, a mãe de Franca com a sua filha. Parabéns aos professores, aqui a tua fala de geografia, importantíssimo você colocar isso. Eu sou professor de matemática. Eu tive uma experiência na década de 90, quando foi as inclusões que aconteceram naquele momento, de forma desacerbada, né, colocando os estudantes dentro das escolas sem nenhum preparo. Eu, professor de matemática, me deparei
com uma estudante surda e muda naquele momento, e eu não tinha nenhum preparo para aquilo. Então eu não sabia lidar com aquela estudante na minha frente, aquilo me deixou tão constrangido, e os estudantes são tão parceiros entre si, falaram, fique na frente dela, fale devagar, com calma, que ela vai ler os teus lábios. Então, a gente fica numa situação difícil, o professor colocou muito bem, nós precisamos fazer uma remodelação educacional, tanto na parte educacional, dentro das unidades escolares, tendo estruturas adequadas para atender esses jovens, e nós também, professores, precisamos ter essa formação adequada para dar o melhor de si, para uma educação libertadora, né? E uma educação para todos. Parabéns, Bebel, parabéns à diretoria da PUESP, parabéns a todos aqui. Obrigado, Leandro. Solange. Aqui só 2 minutos, tá bom? Obrigada, Rodolfo, Regina. Bem rápido, boa tarde. Agradecer a presença de cada um, as mães, né, a palestrante, a Renata. Vou ser bem breve também. Lembrar, né, que a política das pessoas com deficiência foi criada num governo democrático Lula. Aqui algo que, toda vez que nós vamos falar de políticas públicas, não vamos esquecer, eu estou na PUESP, na Secretaria de Saúde, e eu converso bastante com a Regina, né, e com o Rodolfo também, e a gente troca bastante figurinhas, porque quando a gente fala das pessoas com deficiência, ao mesmo tempo a gente está falando de saúde, que a saúde, você pode nascer com a deficiência, mas você pode adquirir por conta até de falta de política pública. Né? A categoria, ela está doente. Inclusive, vai sair uma pesquisa, né, do funcionalismo público por falta de políticas públicas aqui do governo do Estado. E aqui, quando a gente fala em governo, eu acho que a gente precisa corrigir algumas coisas diante da polarização que nós estamos vivendo. No Estado de São Paulo, nós tivemos a municipalização. Quando a gente fala em governo, às vezes a gente está com professores municipais. Então, que governo é esse? Professor municipal, a gente está falando de prefeito. Ou prefeita, né? Quando você está falando de governo, se eu estou no Estado de São Paulo, eu estou falando do Tarcísio. Se eu estou falando de Brasil, eu estou falando daí do governo federal. Então, é importante a gente citar, para a gente não esquecer de que política a gente está falando. Porque quando a gente fala em pessoas com deficiência, a gente tem que dizer de onde veio essa política pública que hoje a gente está podendo debatê-la, né? Então, assim, da onde veio esse Estatuto da Pessoa com Deficiência? Foi do governo Lula. Se a gente está tendo a oportunidade hoje de dizer que a gente quer melhorar ali ou aqui, porque hoje tem essa possibilidade. A Bebel estava no Conselho Nacional de Educação. Se tem alguma coisa que a gente está debatendo hoje na educação, que está garantindo algumas coisas de brecha para a gente debater, porque está lá escrito. E a gente pode recorrer juridicamente. Então, acho que a gente precisa corrigir algumas coisas para a gente poder avançar. É isso? E não sei, acho que tinha mais coisa, mas acho que dá para a gente ir dialogando. É isso. Obrigado. Solange, eu estou... lembrando, eu acho que é muito importante também da gente se aproximar do SUS, que lá que estão as políticas públicas, inclusive para pessoas com deficiência. Solange, obrigado. Deixar registrado aqui também, não estou te corrigindo, tá, Sol? Não se trata disso. Conversando aqui com a doutora Renata, com o Tiago, que você fez essa observação de conversar sobre a saúde e sobre a deficiência, que na verdade conversar sobre a saúde é conversar sobre qualidade de vida e bem-estar, porque deficiência não é doença, né? Então nós temos que ter isso com clareza, deixar isso registrado, e a gente sabe desse seu compromisso, viu, Sol? Então é só para deixar registrado aqui, né, para os presentes, que deficiência não é doença. E aí o compromisso da sua secretaria é de trabalhar a qualidade de vida das pessoas e dos trabalhadores, tá bom? Agora queria convidar a professora Bebel para conversar conosco. As considerações finais, eu acho. Pessoal, ninguém faz uma reunião desse tamanho, né? Com esta profundidade. Gostaríamos de ter, eu acho que a gente tem que montar até fazer etapas, entendeu? Por exemplo,
um seminário em que a gente tenha mais tempo para aprofundar aqui com a doutora Renata, né, para aprofundar com mais outras mães atípicas do estado de São Paulo, com professores, com estudantes, até ia vir a Yasmin, ela é autista 1, né, grau 1, e é uma menina hipermilitante, né, então tem que acreditar que é isso que eu digo, não é uma doença, mas é algo que precisa ser tratado, né, como algo muito especial. Por isso que pessoa com deficiência, ela é especial, né? A turma fala, até aqui na nossa casa, nós temos um pai, um menino muito doce até, e ele estava chorando porque a filha nasceu com síndrome de Down. Eu disse, mas fulano, você é especial, você não percebeu? Porque quando um pai tem um filho que precisa de necessidades especiais, atendimento especial, o pai é especial, a mãe é especial. Nós temos um exemplo aqui, eu tenho o Cláudio, tem um filho com síndrome de Williams, né? Você sabe, né, o quão né? Eu não vou falar problemático, mas não é fácil lidar. E veja o Felipe, como é que ele é, né? O Ronald tem um menino com síndrome de Down. O Rogério é um gato, entendeu? Ele ama a gente, assim, ele olha para você. Isso, entendeu? São pessoas especiais mesmo. Elas são, porque elas precisam também. Entender isso é admitir que há diferença. A diferença, ela não é para discriminar. Ela é, na verdade, para que a gente entenda que nós temos que tratar de uma maneira especial aquele que está vivendo uma diferença, que é uma desigualdade numa sala de aula, desigualdade, né, como é que fala? Ter capacidade de apreender o cognitivo. Então, nós temos que ter o professor, né, de atendimento especial para isso, não é uma questão só fisiológica, de limpar o menino, de dar comida, né, que é assim que é resumida a política de inclusão. Não, precisa do funcionário, por óbvio, mas o professor, para atender especialmente aquele aluno junto, de forma colaborativa, porque tem que fazer parte do projeto político-pedagógico da escola, eu acredito que mas já tinha o tal de 2 professores na sala de aula, por que tiraram isso agora? Né? Por que tirou 11 bi da educação, com uma deficiência dessa aí? Com um grau, São Paulo está de longe, e o governador tira 11 bilhões da educação. Ele não tem orçamento, não tem no orçamento, eu estou na Assembleia, não tem orçamento, né, para investir mais, porque ele reduz o investimento. Não é que não tem o dinheiro, não tem, ele não faz prever no orçamento, por mais que você brigue por isso. Então, nós vamos ter que fazer a luta na rua. Nós vamos fazer um calendário, 31 nós vamos ter o Conselho Estadual de Representantes, que é o momento em que a gente delibera para que aconteça, né, as várias mobilizações, e eu quero propor que a próxima aula pública seja na frente do Palácio do Governo. Por quê? Ele tem que entender que não é fácil, tá, a vida. Nós vamos dar uma aula pública lá, tá? Eles vão pôr olheiro, vão pôr o raio que parte, que seja assim, mas tem que chegar nele o descontentamento dos pais, das mães, dos professores e de todos que convivem e não convivem até, porque é uma questão de direitos humanos, eu já dizia no início aqui, e não pode passar batido. Então nós vamos para o palácio, nós só vamos resolver agora, né,
Queremos tirar um dia com uma webconferência que tenha um dia todo de debate e uma outra parte do debate também, a gente poder tirar encaminhamentos. Eu cheguei a pensar, doutora Renata, não sei o que a senhora acha disso, não sei ficar ruim também, porque como a gente está falando em inclusão, mas eu acho que a POS poderia ser protagonista de um projeto de inclusão e, ao mesmo tempo, tentar implantar em algum, sabe, pegar e mostrar, olha, se fizer deste jeito, dá certo. E apresentar o resultado desse projeto, sabe? Aí eu acredito, eu acho que aí a gente ganha. O que a gente fala no discurso, a gente faz na prática, a gente ganha a disputa de braço com esse governador. Porque esse governador, ele está precisando respeitar todas as pessoas, todas do estado de São Paulo. E nós não vamos deixá-lo reeleger. Não será governador de novo. Porque não é possível, diante de tanta desgraceira, esse rapaz ainda se reeleger, né, com tranquilidade. Bastou sair do Rio de Janeiro, se elegeu aqui. Isso a gente tem que pôr na cabeça e fazer a nossa política aqui internamente. Mas para ter uma política melhor, parem de falar, eu não gosto de discutir política. Vocês não gostam? A política, se você deixa o espaço vazio, outros farão a política para vocês. E nós temos que fazer a política para nós, de forma inclusiva, com justiça social, com escola pública, com valorização dos profissionais da educação. Nós não podemos baixar a cabeça. Por isso, companheirada, eu simplesmente acredito que esse ato no Palácio vai ser pedagógico para o governador. Ninguém vai fazer nada, nós só vamos fazer nossa aula pública, tá? Lá na frente do ato, eu gosto de ir lá, adoro. Tem plena pandemia, adoro ir lá. Foi confisco de aposentado e pensionistas, foi para lá. Em menos de 2 meses, nós conseguimos unificar a casa e conseguiu fazer com que o presidente da casa acabasse com o confisco. Não se esqueçam disso. Eu gosto de ir para lá, porque lá pega no pé do governador. Pare de falar FEDES, esse cara aí não manda nada. Quem está por cima de tudo e por trás de tudo chama-se Tarcísio de Freitas. É nele que eu vou focar. Porque se ele não fica, o FEDER não fica e também os outros não ficam. Tem que fazer isso. Agora vocês ficam mirando errado, porque o Tarcísio é bonzinho, o FEDER não? Não pode, tá? Então a gente tem que fazer de uma forma muito contundente essa disputa. A gente já teve uma da Unesp que fechar 92 escolas, então não é por aí. Tem um monte de professor de escolas aí que pode dar conta. Eu respeito muito, mas eu acho que a gente tem pessoas boas, mas não precisa ser necessariamente eu indicar de onde vem, né? Então, aqui tem um monte de gente capacitada para ser secretário de Educação. Um monte. Muita gente. Então, besteira, tá achando, eu não indico ninguém. Porque a gente indica, depois você toma, então a gente indica os nossos, aqui tá bom, tá bom? Gente, olha, fica isso. Primeiro, fazer esse grande seminário com mais aprofundamento, mais amplo, com oficinas de trabalho e depois, tipo que é uma conferência, uma webconferência. E depois também vamos para o Palácio e vamos aprovar isso agora no dia 31 de janeiro, no nosso Conselho Estadual de Representantes. E vamos continuar na luta, por óbvio, né, na Secretaria da Educação, para melhorar esta situação. Desculpa o alongamento da palavra, mas incluiu encaminhamento, não sei se o Rocha anotou. Nós anotamos, Bebel. Nós anotamos também. Ele está ali escondido, esperto.
passar então aí para a mesa, tá? Muito obrigada, doutora. Obrigado, Bebel. Quero agradecer aqui Tiago, doutora Renata, a Sara e a mãe, a Tatiane, e a gatinha que estava ali. E você, Rodolfo, e também a Regina aí pela condução desse trabalho. Muito obrigada. Obrigado, Bebel. E todos os presentes, obviamente. Obrigado. Lembrando que nós temos ainda um evento aqui, um evento importante na Praça da República. Calma que ainda não concluiu. Nós vamos abrir, como o tempo também ele é bem curtinho, nós vamos abrir 3 minutos para os nossos convidados fazerem as suas considerações finais, tá bom? Segura aí que já está acabando. Mas a gente precisa pedir o silêncio de vocês. A gente precisa muito da colaboração de vocês. Pessoal, o evento não acabou, a atividade não acabou, a gente precisa do silêncio de vocês para os nossos convidados trazerem as suas considerações. Doutora Renata, a professora Bebel já te agradeceu, muito obrigado. Seja novamente, da próxima vez, mais uma vez bem-vinda. Eu cantei a bola aqui, você vai ter que voltar, né? Que a gente vai ter que fazer mais conversas. Isso, obrigado, viu? Bom, pessoal, quero agradecer aqui a possibilidade de participação e fico à disposição para que vocês precisarem. A gente pode seguir conversando, pensando juntos, né, em soluções. Acho que não é um tema fácil, a gente sabe que é complexo, mas eu estou à disposição para que a gente possa seguir conversando. Essa questão da própria política é algo que gera muito debate, mas talvez pensar num projeto piloto pode ser algo realmente interessante para poder mostrar como é que é possível fazer, pensar em alguma coisa que mostrasse de fato eu até acho que a política em si ela não é ruim. O problema é que ela está sendo mal implementada. Né? E isso é a questão. Então a gente precisa, na verdade, garantir que essa política seja implementada com os recursos humanos necessários, porque senão a gente não vai conseguir fazer com que as coisas de fato aconteçam, né? E eu fico à disposição também na Defensoria Pública, né? A Defensoria Pública, só para deixar aqui claro, a gente não é o Ministério Público, nós prestamos assistência jurídica gratuita à população nesse estado, justamente a população mais vulnerável do estado de São Paulo. A Defensoria Pública do estado de São Paulo está fazendo 20 anos, agora nesse mês, né? Dia 9 de janeiro, ela completou 20 anos de existência, é uma instituição nova aqui no estado, mas que a gente vem tentando ampliar, garantir, né, o acesso à justiça para aqueles que têm maior dificuldade justamente de ter acesso aos serviços jurídicos, não podem custear esses serviços jurídicos, né? Então, para atendimento, para quem precisar de atendimento, a gente tem unidades nas maiores cidades do estado. Acho que agora a gente está chegando mais ou menos uns 900 defensores públicos, mas ainda assim é pouco. Porque se a gente for pensar, a gente tem de promotor quase uns 2.000, tem de juiz quase uns 2.000, e a gente tem de defensor nem metade disso, né? Então, a gente ainda não está em todas as pequenas cidades, mas nós estamos nas maiores cidades. E aí, para marcar o atendimento, para as famílias que precisarem, podem marcar via o site da Defensoria. É possível fazer atendimento remoto. Isso é uma coisa que ajuda principalmente para mães que têm filhos com deficiência, porque a gente sabe que é difícil, às vezes, ter com quem deixar para poder sair, né? Então, fica o site da Defensoria, só para deixar aqui registrado, é www.defensoria.sp.def.br, tá? E agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui nessa mesa com tantas pessoas, né, maravilhosas aqui, e fico à disposição de vocês. Obrigada. Obrigado, doutora Renata. Tiago. Bom, prazer enorme estar com os colegas aqui no nosso sindicato, no nosso espaço de luta, trazendo essa pauta tão importante que nós, pessoas com deficiência, vivemos todos os dias. Eu quero sintetizar, porque eu acho que quem tem deficiência vai entender o que eu digo. Todo dia a gente tem uma história para poder contar quando a gente tem deficiência. E eu, como um sujeito periférico, hoje eu fui na padaria para poder comprar um pão antes de eu sair para minha rotina. E a padaria lá da quebrada tem uma rampa horrível.
né? E aí eu cheguei na rampa com dificuldade para poder subir e o dono da padaria chegou em mim e foi me ajudar. Mas nossa, você, cadê seu acompanhante? Eu não tenho acompanhante. Pô, mas você deveria pagar um acompanhante. Ah, tá bom, então tá, obrigado, viu? Então, assim, na verdade, o que eu queria falar para ele é que essa padaria, ela deveria ter uma rampa que me daria autonomia para eu poder acessar e comprar o pão na padaria dele a hora que eu quisesse, né? Então é por isso que nós estamos aqui hoje, é para poder lutar por condições para as nossas escolas, para as nossas crianças, para os nossos professores, porque se a gente vive num mundo que tem acessibilidade para que as pessoas consigam ter autonomia, ninguém vai precisar de ajuda para poder ser empurrado numa cadeira de rodas, ninguém vai precisar de ajuda para poder andar de muleta, ninguém vai precisar de ajuda para poder andar com bengala de cegos, ninguém vai precisar de ajuda para poder entender o que é dito, porque eu acho que esse é o maior trunfo dessa secretaria e o maior intuito da luta que nós temos é lutar por uma acessibilidade nas escolas. Então, adorei a ideia do projeto piloto, me coloco à disposição da PUESP, coloco a minha pesquisa à disposição da PUESP e vamos cerrar fileiras, pessoal, vamos cerrar fileiras contra esse governo, contra esse pessoal. A gente precisa fortalecer o nosso sindicato para que seja implementada realmente a política pública de acessibilidade, que, como a doutora falou, a política de acessibilidade que a gente tem não é ruim. Quem é ruim são esses governantes que estão fazendo isso com a gente. Muito obrigado. Obrigado, Thiago. Agora passa a palavra para a Rose. Sara, isso, perdão. Mais uma vez, obrigada, né, pelo convite. Né, muito bom a gente poder, né, debater nessa temática que é tão necessária. Eu penso que esse governo, né, no sentido de querer investir nessas organizações, falando dos profissionais, né, multiprofissionais, físio, TO, fono, que são tão necessários, é a maior dificuldade do pai, do estudante. Por que ele não faz esse investimento dentro do nosso setor? Né, dentro das escolas públicas, né, dentro das UBS, né, porque a maior dificuldade mesmo, de fato, são essas terapias, que agora estão sendo negadas, né, até para o próprio convênios, né, e fortalecer, né, esse trabalho especializado do Estado. Né, a gente precisa conseguir, de fato, esse investimento, essa formação continuada que é necessária, que nós, professores, precisamos. Muitas vezes é a gente que tem que investir e bons cursos são caros, né? Eles ficam forçando a gente aí nesse multiplica, nessa coisa horrível, né, que estamos obrigados a fazer, porque senão a gente baixa a nossa pontuação, senão baixa, né, a nossa classificação. Então, assim, é muita luta, é muito caminho pela frente, mas é possível, gente. Obrigada. Obrigado. Agora para a Tatiana. Gente, eu agradeço pela oportunidade. Eu falo para o Carlos, eu falo para a esposa dele, que se precisar, pode contar comigo, que eu vou sempre apoiar essa causa, porque não podemos abandonar nossos filhos. Se a minha não fosse, se eu não fosse mãe típica, eu ia estar aqui do mesmo jeito, apoiando do mesmo jeito, porque eu sei que tem muitas mães que passam por pior coisa que seja, né? Então, a gente tem que ir fundo mesmo nessa causa, não vamos abandonar nossos filhos nem os filhos do vizinho, porque se as mães não vão, a gente vai por elas, né? Então eu agradeço pela oportunidade e se precisar estou por aqui. Muito obrigado, Tatiana. Pessoal, agora agradecendo a presença de todos e todas, dizer da importância de vocês estarem aqui. Nós temos agora um ato muito importante na Praça da República, onde precisamos da presença de todos vocês. Portanto, a gente vai considerando essa atividade como encerrada e esperamos vocês lá na Praça da República para que a gente possa fazer um enfrentamento a esse governo Tarcísio e Feder. Muito obrigado.